fotografia é a arte de desenhar com a luz. É uma forma da gente guardar lembranças de pessoas, fatos e lugares que marcaram a nossa vida. E para conversar um pouquinho sobre esse tema tão interessante, afinal, quem que não gosta de uma foto, não é mesmo? A gente convidou o fotógrafo Wilson Palário Júnior. Ele não é de Jaú, mas veio aqui para uma visita especial, afinal, algumas das suas fotos estão expostas no Museu Municipal até o dia 17 de junho. Essa entrevista é gravada, então se você está vendo ela até o dia 17 de junho, as fotos estão lá no museu. Se você está vendo ela depois, você pode ver essas fotos aqui na entrevista e também nas redes sociais. Wilson, muito obrigada pela sua participação, uma honra receber você aqui no Câmara Entrevista. Eu é que fico honrado aqui com o convite de vocês, é um prazer para mim estar participando. Viu? Bom, primeira coisa que eu fiquei curiosa, o Wilson, ele é formado em Direito, ele é juiz na cidade de São Carlos. Juiz, fotógrafo, como é que surgiu isso? Uma coisa não tem nada a ver com a outra a princípio, né? A foto, eu sempre gostei de fotografia e eu nunca tive assim aspirações de viver de fotografia, mas sempre gostei. E eu sempre carreguei uma câmera comigo, então sempre tinha dentro do carro uma câmera e sempre fui fazendo fotos e fotos até um dia que eu, passando aqui, eu acho que é município de Jaú ainda, passando aqui numa estrada antiga que vai para Itapuí, tem uns casarões antigos lá e eu não sei porque cargas d'água, eu estava com um filme preto e branco na câmera e eu fiz umas fotos e gostei do resultado, né? Revelei e comecei a trabalhar em cima desse tema de preto e branco. A princípio eu comecei a trabalhar com os temas de arquitetura, então casarões antigos, essa coisa da história sempre me chamou muito não só a atenção, sempre tem alguma coisa que me chama a intuição para olhar e achar que dá uma foto legal. E eu comecei a trabalhar esses temas aí, né? E por acaso, eu inscrevi uma foto em 2008, num concurso, era um concurso de tribunais do Brasil. Eu inscrevi essa foto e essa foto acabou sendo premiada, né? Então, dali começaram a surgir alguns outros convites e eu comecei a levar um pouco mais a sério isso, que era só uma brincadeira, né? E algumas dessas imagens eu tinha elas ampliadas, expostas na minha sala de trabalho. Aí uma diretora de um centro cultural da USP, lá de São Carlos, viu as imagens e achou legal. Vamos fazer uma exposição e tal. Eu relutei bastante, porque aquilo era uma coisa muito pessoal até então e... Essas fotos você tirava e guardava só para você? Guardava para mim, porque eu achava assim que era uma expressão do que eu sentia, do que eu achava legal, né? E aí me resolvi, alguns amigos incentivaram, aí tem um outro que eu acabei conhecendo, que era fotógrafo, já eu levei para ele, falei, vê se isso aqui não vai dar um papelão também, né? Porque todo mundo põe fogo, mas preciso ver se tecnicamente isso tem condição. Aí ele achou que dava para fazer uma exposição, que ficava bacana, e aí eu fiz e começou a entrar num circuito de convite, e comecei a escrever algumas obras em concursos, em bienais internacionais, e acabou, ganha prêmio aqui, ganha ali, e o negócio começou a tomar corpo e eu comecei a trabalhar isso de uma maneira mais séria, né? Então, o tempo que eu tenho vago, por exemplo, agora, esse mês, no final desse mês mesmo, eu estou tirando uma licença aí para passar 2 semanas viajando para trabalhar em projetos de fotografia, os projetos que eu acabo criando e desenvolvendo, né? A fotografia entrou como um hobby, então? Entrou como um hobby e acabou como um negócio aí que eu não sei direito como chamar, né? Até eu tenho uma amiga que deu o nome que eu era um fotógrafo passional. Falei, tá bom, esse aí eu acho que vai bem esse título, porque viver da fotografia eu não ganho absolutamente nada. Raramente sai algum prêmio em dinheiro. Mas em termos de intensidade, de envolvimento, de trabalho, eu tenho isso assim em altíssima conta, né? Então é meio indefinido o nome para mim do que é, mas acabou entrando dessa forma, né? E acaba resultando assim, a gente se descobre, né? Acho que sempre que a gente trabalha a arte, a gente se descobre como pessoa, melhora a condição humana da gente. E tem essa coisa que é o mais maravilhoso, que é você se misturar com as pessoas, né? Você acaba aprendendo delas coisas que, vamos dizer,
É que eu acho que é o próprio princípio do aprendizado da vida, né? Você entrar em contato com os outros e da experiência dela, você absorver coisas que vão te filtrando como ser humano, né? Então, para chegar lá no fim, pelo menos um pouquinho melhor do que começou, né? E a fotografia, ela é uma moldura da realidade, né? A gente consegue parar o tempo naquele instante e pegar a coisa de um ângulo, né? Que só o fotógrafo está vendo aquela cena daquele ângulo especificamente. Isso exige uma sensibilidade. Como é que você faz, por exemplo, para olhar para uma cena e falar, olha, daqui isso vai ficar legal, desse jeito? Como é que faz? Porque é isso que faz a foto ficar boa, né? Assim, eu acho que com o tempo a gente começa a se perde. É como tudo na vida, né? Quando a gente se apaixona a primeira vez, a gente é numa pureza terrível, né? E por isso é que a gente acaba tropeçando muito. Depois fica mais velho, a paixão já é mais medida, a gente já... E eu acho que a fotografia acaba funcionando da mesma forma, porque eu me lembro que em 2011 eu estava passando aqui perto do Rio Tietê e eu estava longe de uma situação e de longe eu olhei e eu não fiz medida nenhuma na cena, mas aquilo me deu uma coisa assim, ali tem foto legal. Eu corri lá e fiz uma das fotos que eu reputo assim, das melhores que eu já fiz em termos de cenografia, porque eu consegui fazer umas fotos de um pessoal mergulhando na água assim, mas antes de cair na água o sujeito ficou bem em pé, em cima, assim, numa distância de centímetros da água, então dá uma ideia de levitação, ficou muito bacana em termos assim, de captar um momento da cena. Então aquilo foi pura intuição, e como uma outra vez que eu também, no próprio Rio Tietê, naquele mesmo ano de 2011, eu estava chegando e de longe eu vi dois sujeitos que estavam recolhendo uma rede. E era umas quase 6 horas da tarde, então aquilo dava uma contraluz que era... E era uma imagem que já tinha passado na minha cabeça, fazer uma foto daquele jeito, né? Então quando eu vi, eu também disparei em cima dos caras, eles até acharam que eu era do Ibama, porque tirar foto, ficaram com medo. Falei, não, vamos aí que vai rolar umas fotos, depois rola uma bebida também, né? Então, e aí eu fiz uma porção de fotos e essas duas fotos eu acabei ganhando uma premiação de Bienal com essas duas imagens, e que foi por pura intuição. Agora hoje, passados muitos anos, eu já percebo assim que às vezes no olhar alguma cena a gente já mede mais, já... Tem mais técnica? É isso, você mistura muito já não é aquela coisa tão pura de dar aquele impulso. Quando dá é muito legal, porque aí você tem certeza que você vai tirar a fotografia, né? Mas em muitas situações a gente faz muita medição já, de luz, de posição que vai dar, ou de esperar o sujeito aparecer, que às vezes ele está longe, a gente já sabe, se eu ficar esperando ali, mais um pouquinho ele chega, ele enquadra, eu faço a foto. Então tem essa coisa da experiência e jogando técnica em cima dessa intuição, mas eu ainda reputo que o melhor, o mais gostoso é na intuição, quando você começa a disparar sem ter muito controle do que você está fazendo, né? Na hora que vai ver, saiu um resultado saiu, fantástico. E depois você vai ver o que saiu lá em casa, né? Bom, então, e não é à toa que a gente convidou o Wilson para vir aqui, afinal ele foi premiado em vários concursos, inclusive fora do país. Por exemplo, a gente vai citar alguns aqui, que senão a gente vai ficar até amanhã aqui para falar o tanto de concurso que ele já ganhou. Por exemplo, Prêmio Lorenzo II Magnífico pelo primeiro lugar na Bienal Internacional de Arte Contemporânea de Florença, isso foi em 2011, também teve outros prêmios aqui, segundo lugar na 9ª Bienal Internacional de Arte de Roma, em 2012, quarto lugar da 9ª Bienal Internacional de Roma, em 2014, então vários e vários prêmios, inclusive você trouxe até aqui um dos que você ganhou, é isso? Mostra pra gente. Esse aqui nós vamos exibir lá no Museu Municipal, essa medalha é a medalha que... Pode mostrar aqui mesmo. Que foi a premiação de primeiro lugar agora em 2015, que eu recebi com esse trabalho que a gente está expondo aqui em Jaú, esse trabalho do café, e foi até uma situação muito legal essa, porque eu comecei a fazer esse trabalho do café por conta de um amigo, que é pintor, pinta muitas situações de colheita, e pintava colheita de café e não sabia o que era um pé de café.
Então nós estávamos lá em Minas e ele falou para mim, Wilson, vamos comigo, você tira umas fotos do pé de café, para eu quando pintar o pé de café, eu saber o que é um pé de café, né? E eu falei, legal, então vamos lá, né? E nós começamos a fazer umas fotos, só que aí as coisas vão trombando uma na outra, porque aí eu já vi o pessoal que estava trabalhando na colheita do café, né? E então o interesse dele já tinha passado, aí despertou o meu, porque na época eu estava trabalhando num projeto que ainda tem rodado por aí, chamado Alma Cabocla, que é um trabalho que trata da figura do caboclo, principalmente desse sertanejo paulista, mineiro, às vezes, dessa figura, da nossa origem, né? E então eu pensei em adicionar algumas situações de colheita de café nesse trabalho. E eu comecei a fazer, mas aí eu comecei a perceber que o material passava de Alma Cabocla, porque um sujeito veio e me falou que tinha estado lá no Museu do Café em Santos, não tinha visto trabalho nenhum, e eu já estava na ideia de fazer um trabalho a cultura manual do café. Como é que a pessoa trabalhava o café com as mãos, desde de selecionar semente, plantar, depois fazer beneficiamento, torrar, moer, o processo todo até sair a bebida na xícara, né? E eu comecei a trabalhar isso aí. E eu comecei a desenvolver isso, eu vim lá no sul de Minas, que aí eu fiz algumas fotos e marquei para voltar. E teve até uma situação interessante, porque essas coisas vão despertando, o que eu disse, a gente acaba se descobrindo na arte, assim, meio sem saber por onde. E começou a despertar muita coisa quando eu era criança, porque eu nasci aqui em Itapuí e aquilo era só café, só tinha café. Jaú só tinha café. Então, tanto se saía de lá, vinha para cá, daqui para lá, só via café. O cheiro da infância era o cheiro do café. Então, minha infância, ela teve o cheiro do café, o fruto, aquela coisa ainda dele exalando aquele odor do fruto cru, que andava na rua, era esse cheiro, e à beira do rio, que era o cheiro da água do rio. Então essas duas situações sempre me marcaram muito. Então eu fiz as fotos lá e eu tinha na minha cabeça os burros que esparramavam o café no terreiro, né? Que eu me lembro que eu ficava sentado na beira do terreiro, aquilo para mim sempre foi uma coisa assim mágica. Você vê como é que um animal, aquelas correntes, aquela força, e aquilo virava o café seco. Então, para mim, meu avô foi carroceiro, e então eu via aquele mundo de burro na frente de uma carroça. Para mim aquilo também era um negócio assim, a força do animal virando força de tração. Eu cresci alucinado com essas coisas aí. E aí eu queria achar o burro para tirar a foto, né? E aí nós saímos na perseguição do burro, porque não existia mais ninguém trabalhando com burro. E foi difícil. Aí acharam lá em Minas, um pouco para frente lá de Guaxupé, e me ligaram, falaram, achamos um burro aqui, então venha que o burro está pronto. E aí nós fomos lá para fazer as fotos com o tal do burro, e aí rendeu uma manhã legal, fizemos muitas fotos e tal, e foi até assim, legal e triste ao mesmo tempo, porque era uma fazenda tradicional lá na região, que era inclusive onde tinha uma estação de trem. Aquilo foi, na época áurea do café, aquilo foi assim, é uma referência da região. E era o último ano que eles estavam trabalhando, pondo a mão no café, que dali para adiante ia ser tudo mecanizado, né? E então o negócio veio, aí eu vim aqui para Itapuí com um pessoal que eu sabia que ainda trabalhava só manual, e acompanhei todo o processo, desde do beneficiamento, torragem, moagem. E aí lá em Brotas eu peguei uma pessoa e falei, viu, faz o café no fogão de lenha, porque também tem isso, você precisa pegar a pessoa e ir na velocidade e no momento dela, né? Então, a pessoa veio, torrou, moeu o café, mas não quis passar um café para eu beber. Eu também não ia apertar a pessoa, né? Então, deixa o limite dela, deu ali, acabou ali. Aí eu fui na outra, me fez. Então, eu fui juntando essas situações e eu acabei conseguindo fazer esse processo todo, né? Que culminou na Raízes do Ouro Verde. Não, ainda não foi aí, porque aí me deu outra ideia. Eu falei, poxa, eu precisava trabalhar a questão daí para trás, né? E aí eu comecei a entrar na coisa do imigrante, que mexia muito com as minhas origens e tal. Então começou de uns documentos do meu bisavô, que veio para cá, aliás, veio aqui
para a beira do Rio Jaú aqui, para abrir fazenda ali e tal. Depois a mulher morreu, ele voltou para a Itália. Meu avô e os irmãos dele foram todos para o lado de lá do rio, para o lado que na época era Itapuí, depois virou Boracéia, quase Arialva ali, mas na barranca do rio. E formaram fazenda de café. Então eu comecei a trabalhar essa coisa da imigração, as casas, como o estilo de moradia, como é que eles vinham de lá para cá. Então fui lá no Museu do Imigrante e tal, fui trabalhando essas coisas e deu um vídeo que foi um vídeo que eu inscrevi na Bienal de Florença, que entre o vídeo e imagens, uma foto especificamente, que acabou saindo essa premiação lá na Itália. E nessas andanças eu comecei a trombar também com ruína de fazendas que tinham sido levantadas por escravos, em Brotas principalmente. Começou isso aí, depois pelas mãos aí do atual diretor aí do museu, Fábio Grossi, eu acabei vindo para Jaú, na fazenda Mandaguaí, e fiz algumas imagens ali também de senzala. E aí eu consegui achar um neto de escravo que tinha em Brotas ainda vivo, ele me deu uns depoimentos, a família deu depoimento, nós fizemos umas tomadas dos terreiros de café lá no meio, que já virou floresta, né? Então acabou ficando um trabalho muito maior, que pegou participação de gente que trabalhou no café no tempo da escravidão, imigrante, e depois fechou com essa questão do trabalho manual, que é então o conjunto que virou o Raiz do Ouro Verde, né? Que então seria a participação, vamos dizer, a origem, as raízes dessa cultura do café. Que é a exposição que está aqui em Jaú. Que é a exposição que está aqui em Jaú. Que envolve todo um trabalho de pesquisa, né? Não é só chegar lá e fazer uma foto, tem toda a parte histórica, né? A alma. Exato, isso, exatamente, a alma do negócio. Que aí é que eu disse que é a parte mais gratificante de tudo isso, porque você se envolve com as pessoas, então acaba gerando assim uma relação de gratidão e de amizade com elas que fica bem intensa, né? Então isso é muito bacana e deu nesse trabalho. E quando eu levei o trabalho para a Itália, eu queria ir para a Itália para ver a terra do meu bisavô, que é ali perto de Pádua, uma cidadezinha chamada Loredia. E eu fui para lá, eu deixei o trabalho todo na Bienal, em Florença, em outubro do ano passado, em 16 de outubro abriu o Bienal, eu deixei o trabalho lá e caí no mundo lá. Aí eu fui até Pádua, fui lá para Loredia, aí você acha um rio de gente com o mesmo sobrenome, ninguém mais parente de ninguém, mas todo mundo virou assim amicíssimo, até hoje nós estamos nos correspondendo. E até foi legal, porque tem gente que participou aí desse trabalho, aqui, esse pessoal mais rústico, mais rude mesmo da roça, e o sujeito tinha muita curiosidade de saber como é que era a terra da Itália, né? Então, você vê como é que é o interesse de cada pessoa, né? A ligação do sujeito, a vida dele sempre foi a terra, então para ele era importante saber como é que é a terra na Itália. Pediu para você trazer um potinho com terra. Não, ele não pediu, mas eu trouxe. Olha aí eu só. trouxe e preciso ainda levar para ele a terra da Itália, falar que essa aqui é a terra que o pessoal trabalha lá, né? Então fica toda essa situação. Quando eu voltei para Florença, eu fui lá para a Bienal, Bienal, só Deus sabe quem é que vai ganhar, né? E eu cheguei lá, tava um oba-oba em torno desse trabalho, dessas imagens, do vídeo, das fotos. Um oba-oba assim do pessoal que estava ali, dos brasileiros, que é principalmente uma galerista, que é quem apresenta meus trabalhos lá para o pessoal da Bienal na Itália. E a gente tenta ficar na da gente, né? Porque ficar pondo lenha na gente, pondo pilha ali, depois você não ganha, é terrível, né? Mas foi legal, porque aí o trabalho acabou sendo premiado e na hora que saiu o prêmio, me conta como é que foi. Não, pra mim foi... Não, porque assim, eu esperava o prêmio no vídeo. E aí passou um vídeo, passou dois, primeiro, segundo e tal, premiou todo mundo e meu vídeo não ganhou. Falei, puxa vida, né, essa moça... E aí eu fiquei assim, fulo da vida, porque falei, pô, essa mulher ficou me pilhando aqui da hora que eu cheguei até agora e eu não ganhei. Falei, pô, então o que pra que ficou pondo esse fogo todo, né? E eu já estava desiludido, começaram a premiar fotografia, eu estava ali na minha, né?
quinto prêmio, quarto prêmio, segundo. Quando chegou no primeiro prêmio, o sujeito ainda apresentou e falou assim, nós precisamos fazer uma ressalva, porque esse prêmio ele foi escolhido pela unanimidade dos jurados. Então são 11 jurados, que tem desde japonês, indiano, brasileiro, tem italiano, inglês, eles fazem uma mescla bem sortida de nacionalidades para premiar, porque é uma Bienal Internacional de Arte, está bem prestigiada. E aí tinha um sujeito elogiando que tinha sido pela unanimidade dos jurados, e eu já arrependido até o último fio de cabelo, né? Porque eu falava, pô, devia ter ficado nessa fotografia aí, esse cara puta sortudo que ganhando esse prêmio aí, e eu não ganhei, e essa mulher aqui ficou me enchendo o saco, né? E a hora que eu vi a foto, antes de falar o nome, eles projetaram a foto. E era a minha foto do café. Então aquilo pra mim... Quase caiu da cadeira. Não, me derrubou, porque eu já estava querendo matar uma pessoa. E de repente eu ganho o prêmio, então... E a cara deles quando viram que um brasileiro ganhou, como é que foi? Ficaram feliz? Olha... Ficaram com uma invejinha? A gente fica doido também, porque eu tinha ganho uma outra vez lá, mas aquilo foi um choque diferente, porque... Eu tinha ido para passear, eu nunca tinha ganho absolutamente nada até aquela ocasião e de repente ganhar um prêmio na Bienal, então foi um choque, até eu acordar do choque foi uma situação bem diferente. Mas agora, esse ano passado, era uma coisa assim, eu tinha investido muito naquilo, eu não contava em ganhar, mas aquela mulher ficou me pilhando tanto, eu fiquei envolvido naquele clima, né? E tinha essa coisa, quando eu fui abrir esse trabalho em Santos, que foi um dos primeiros museus que eu abri com esse trabalho do café, aí pediram para eu falar, e fica difícil você mais ou menos falar do trabalho assim, tecnicamente, porque ele não foi um trabalho técnico, ele foi um trabalho assim, muito mais emocional do que técnico. Que se mistura com a sua história de vida também, né? Exatamente. Então, quando me perguntaram do trabalho, define o trabalho, eu falei, olha, eu só posso falar que esse é um trabalho de sangue, não é um trabalho técnico, um trabalho que eu fui buscar, assim, onde eu nasci, eu fui buscar onde meu avô nasceu, onde meu bisavô estava. Então, quando deu aquele prêmio na Itália, para mim era como assim, você fechar um ciclo do trabalho, porque é dali que veio e é ali que eu voltei para premiar o trabalho. Então, aquilo foi muito emocionante nesse sentido, que para mim tinha um significado que ninguém ia saber. Ficou bem emblemático, né? Exato. Para mim ficou. Os seus avós, tataravós vieram da Itália, a questão da imigração do café tem a ver com a Itália. Exatamente. Então ninguém ali tinha ideia da dimensão disso dentro da minha cabeça, né? E foi muito legal. E eu preciso também vou fazer igual ao evangélico, eu vou dar um testemunho também. Então, que trazer o trabalho para Jaú, ele é assim, eu acabo fechando o ciclo disso tudo, porque quando eu comecei a trabalhar, eu já tinha posto na minha cabeça, esse trabalho precisa ir para o Museu do Café de Santos, ele precisa passar Ribeirão Preto, ele precisa passar Jaú, e depois eu preciso levar ele ao Londrina ou Maringá, no Paraná, porque meu avô também acabou sendo migrante para aquele lado, ele acabou abrindo fazenda de café por lá também. Mas Jaú, especificamente, tem uma tradicional história com o café, mais, né? A economia que no interior girava exato. Eu acho que mais do que isso quando você é criança, você põe umas verdades na sua cabeça e essas verdades, ninguém vai destruir essas verdades, porque você construiu elas na inocência, na pureza da criança. Então, absoluto, são verdades absolutas que eu acho que a gente leva até morrer. Você pode bombardear aquilo com informação, com razão, mas isso não vai sumir. Então, na minha cabeça, café, Jaú era café. Então, na minha cabeça, capital de café é Jaú. Então, eu posso andar, ver, reconhecer que hoje tem aqui, tem acolá, não tem mais em Jaú, mas é Jaú. É Jaú. Então, como é isso. Então, assim, eu trazer o trabalho para cá é como fechar para eles, né? Para essa gente que eu não trabalhei nesse café, como eu brinquei aqui antes da entrevista, eu plantei uns pezinhos de café para eu também pôr a mão na massa e eu tô para outro lado, eu tô ali para Brotas então, quem viveu, trabalhou e pôs a mão no café aqui foram meus antepassados. Então, para mim tem essa coisa, eu tô
eu estou fechando um círculo e um ciclo nesse trabalho que era o que eu queria. Eu consegui tirar da origem da Itália, tirar, levar, voltar e acabar, concluir pelo menos no estado de São Paulo aqui em Jaú, né? Que agora a minha ideia, eu tenho algumas ideias de levar esse trabalho talvez para Guaxupé, talvez para Londrina ou Maringá, mas para o estado de São Paulo. Então eu acho assim que eu concluo nesse sentido de um trabalho emocional, de raiz mesmo, era aqui em Jaú que eu precisava acabar. Jaú então, fica muito feliz de receber essa exposição. Posso falar em nome dos jauenses. Mas a gente falou, conversou e eu quero ver foto. Pedi pro Carlinhos mostrar foto pra gente, que o pessoal que tá em casa deve estar curioso. Aqui não vai... Calma que ainda tem tempo de entrevista pra você chorar um pouquinho. Ó. Vamos ver, olha que foto linda. Explica pra gente um pouquinho sobre essa foto. Essa foto foi... eu fiz aqui em Itapuí com o pessoal, esse pessoal mais do manual mesmo, né? Essa saiu, eles começaram a fazer uma competição, quem abanava melhor o café, e eu fui fotografando. Essa foto, essa foi no natural. E tem... Essa primeira foto foi a premiada lá na Itália ou não? Não, essa foi premiada em Minas. Já em 2014, quando eu comecei a fazer o trabalho, essa foto é de 2013, quando eu comecei a fazer o trabalho, eu tirei duas que eu achei melhores, que eram essa e a outra que foi premiada na Itália, e elas duas já receberam já um prêmio em Minas em 2014. Pode passar, Carlinhos, a gente vai comentando uma a uma. Essa aí é do processo que eu queria pegar, então já desde o preparo da terra, né? Então o sujeito arando a terra ainda com burro, num sistema mais tradicional. Esse é aquele burrinho emprestado? Não, esse aí eles ainda tinham o burro, esse era... Mas eles não, como a produção deles é pequena, eles não conseguem trabalhar no terreiro com o burro, porque se puser o burro, o terreno não fica menor do que o burro e a ferramenta, né? Então, mas lá em Minas, como a coisa era maior, então lá deu pra gente fazer as imagens com o burro também. Essa aí já é de uma outra vertente, que é um trabalho que eu estou fazendo atualmente, que é um trabalho sobre boiadeiro. Todos os temas relacionados ao interior também. Esse é o pessoal de Minas, esse pessoal aí é de uma doçura, esse pessoal do carro de boi, e isso é uma coisa interessante, você vai percebendo que o boiadeiro, de uma maneira geral, ele não é uma coisa só. São vários boiadeiros. E o boiadeiro do carro de boi, ele tem uma relação com o boi que é completamente diferente. Ele precisa entrar no boi, o boi nele. O Guimarães Rosa tem um conto muito bacana que chama Conversa de Bois. E aquilo vai te fazendo refletir se o boi conversa mesmo, se tem conversa mesmo de boi para boi, aquela coisa de conversa para boi dormir, mas não é o caso não. E você percebe que essa gente tem uma intimidade com a maneira do animal se comportar e o boi com a maneira do carreiro se comportar, que é... Uma ligação muito forte, é espetacular, né? Você perceber essa transmissão aí. Então, isso é uma coisa muito bacana. Essa imagem, ela foi de uma primeira premiação que eu recebi aqui em Minas. Essa imagem foi feita na Itália. E eu inscrevi aqui em 2013, eu recebi um prêmio lá. Foi por conta dessa foto que foi premiada, que eu fui para a premiação, que surgiu o projeto do café. Que aí nós fomos lá tirar foto do café para o pintor e a coisa acabou tomando rumo. Vamos ver a próxima. Essa é a tal do burro. Essa é o famoso burro, era esse aí. que deu famoso. Trabalho para encontrar esse burro aí. Mas a foto ficou bonita, valeu a pena, tá vendo? Valeu. Isso é uma coisa que eu imaginava, porque era mais ou menos a visão que eu tinha de criança. Eu sentava na beirada do terreiro e o burro passava assim com o trabalhador atrás lá e passava esparramando esse café. De baixo para cima eu via, né? Eu não via e nunca imaginei fazer essa foto de cima para baixo ou no mesmo nível. Ela tinha que ser assim, de baixo para cima, porque era... Que era a sua altura. Era aquela foto de retina, né? Que você tem de criança que te marcou ali sendo... Era essa imagem que eu queria ter feito. E aquilo que a gente falou no começo da entrevista, né? Que a fotografia, ela consegue parar o tempo, né? É exatamente isso.
Eu acho que a maioria das fotos boas, efetivamente, você não tira ela na câmera, ela só fica na sua retina, porque você depois viu você materializa e a imagem já passou, então aquilo ali você já perdeu, né? Então depois você arremeda, né? Você faz uma coisa, que é o caso aí, eu arremedei, né? Porque eu acho que até o burro na época era mais bonito do que esse burro, então... Não fala assim, deu tanto trabalho para achar o burrinho. E essa é a foto que foi premiada lá. Essa foto eu tinha na cabeça. Eu falei pro cara, viu, você vai me fazer um serviço assim que eu vou tirar uma foto. Então você vai esparramando o café, corre ele na sua mão. E ele foi correndo, o café na mão, nós fizemos uma sequência de fotos e essa foi a foto premiada ano passado lá em Florença. Essa é a que me desarticulou lá. Essa foi a que fez chorar. Essa foto foi para Netuno, que teve um prêmio de 6º lugar lá numa feira de arte que eles fizeram lá, um salão de artes. Essa foto foi feita aqui no Tietê também, aqui em Itapuí. Pode passar. Essa aí dava umas 2 horas de conversa. É porque esse sujeito, ele foi atropelado ano retrasado. Esse sujeito, todo mundo, ele era conhecido como o rei da viola, ali em Ribeirão Bonito. E ele dizia, e todo mundo falava para mim, o sujeito lá é louco. E ele morava embaixo da rodovia, e todo mundo falava, ele é louco. Ele fala que ele ensinou o Tião Carreiro a tocar, ele ensinou o Tonico Tinoco, então ele é louco. E um dia eu vi ele na rua, ele usava essas cestinhas que a gente usa para pôr fruta, de arame, de fiozinho de aço, cromado, e com uma cestinha daquela vestida na cabeça, assim. Eu falei, é louco mesmo, né? E eu tomava o sujeito por doido também. E aí um dia eu ia passando lá em 2011, no final de 2011, era um feriado de finados, acho que eu ia passando por lá, ele estava na beira da estrada, eu falei, eu vou fazer umas fotos com esse sujeito que dá umas fotos legais aqui, né? E comecei a conversar com ele, e a conversa, eu tirei umas fotos, e a conversa começou, assim, a entrar muito na loucura, estava ficando pesada já a conversa, porque... Ele começou a falar do quanto que ele tinha ajudado a fundar São Carlos, que se não fosse ele não tinha isso, não tinha aquilo, que os filhos eram duques, um era barão, e assim, ele percebia que não estava fora da realidade, né? E eu já ia embora, e ele falou assim, viu, você não quer ver umas violas, não? Eu falei, viola? Ele falou, eu tenho mais de 200 violas em casa. E aí eu pensei... Será que é verdade? Não, eu pensei que a loucura tinha vazado. Aí eu falei, agora eu vou ver essas violas, que eu vou ver onde que é o limite, né, do sujeito. E aí nós entramos, que era uma passagem, antigamente se fazia muito disso, fazia o aterro para a rodovia e se deixava uma passagem embaixo, ou para passar algum carro, mas normalmente era para o gado passar de um lado para o outro. E ele fez a habitação dele ali naquela passagem. E ele tinha... Eu acho que tinha até mais do que 200 violas ali. Se você prestar atenção ali, ó, você vai ver que aquilo é feito num pau puro. Não existe... As violas dele raramente tinham caixa de som, caixa acústica. Ele, às vezes, fazia com gaveta, com caixa de fruta. E ele punha ali, como está ali, ele punha uma madeira, assim, saindo como se fosse o braço do instrumento e depois eu fiz até um trabalho de exposição de foto dele, um vídeo, que foi exibido em 2012 num Festival Nacional de Viola, foi lá em Belo Horizonte, pelo inusitado da coisa. E ele foi me explicando. Eu falei, mas como é que o senhor faz a medida dos trastes do braço? Porque isso tudo são medidas precisas, é um negócio de precisão matemática, senão não toca, né? Não dá afinação. Falava, isso é simples, catar um palito de fósforo, a gente mede assim, ó. Foi medindo assim. E os trastes, às vezes, eram de metal, às vezes eram um pedacinho de mato, de lenhazinha de mato, assim, cortada. Então, uma loucura, e uns arames, assim. E a hora que ele puxou uma e começou a tocar, aquilo tinha afinação, tocava efetivamente, saía som e som afinado. E ele sabia tocar. E ele cantar, sabia tocar e cantar. E eu fiz os vídeos com isso aí. Então, aquilo foi assim para mim, superar a loucura, né? E eu sei que eu fiz umas 300 fotos com ele lá, depois separei um material, nós fizemos lá a exposição, levamos o vídeo. E ano passado, infelizmente, ele foi atropelado e morreu.
Mas eu até... Ficou o registro, né? Ficou. Depois eu passei lá e ainda peguei, pedi pro Além para ele me autorizar. Eu peguei lá umas 2, 3 violas e levei comigo, porque não vai se ver mais isso. Eu ainda peguei, eu lembro que eles me pediram lá em Belo Horizonte para levar pelo menos 3 violas dele. Eu levei as 3 violas. E para levar essa viola lá, que foi um negócio, porque eu tive que negociar com ele para ele me vender então as violas. E aí ficamos brigando no preço. Ele queria 60 e nós acabamos arredondando para R$50 as 3 violas. E ainda antes de ele me dar as violas, para aceitar o dinheiro, ele falou: mas tem uma coisa, você não vai contar para ninguém que eu te fiz esse preço, hein? Eu falei, bom negociador ele. Vamos ver mais uma foto. Essa foto eu ganhei um prêmio em 2011, em primeiro lugar. Foi a primeira vez que eu tive uma foto premiada assim, em primeiro lugar, aqui no Brasil, num concurso de tribunais também. Tem mais fotos, Carlinhos, vamos ver. Ela ganhou 4º lugar em 2014 em Roma. Pode passar mais uma. Essa foi a do pescador que eu lhe disse lá de Itapuí, que quando eu vi o cara tirando a rede, eu falei, isso vai sair uma senhora foto. E era uma foto assim, que não posso ficar aqui com falsa modéstia, a foto foi premiada. É linda. Mas linda. Ela saiu mais ou menos no que eu estava imaginando, que era uma coisa assim, de iluminar a rede. Bom, tem mais um monte de fotos. A gente mostrou algumas aqui, né, para o pessoal ter uma ideia de como que é. É quase que uma biografia essas fotos, né? Pensando bem. Tem muito da gente ir, voltar e contar a própria história, né? Existe isso, né? Eu não lembro se foi o Guimarães Rosa ou quem foi que falou que a gente... Ele estava falando de literatura, mas eu acho que na arte, de uma maneira geral, a gente nunca conta uma história diferente, né? A gente modifica um pouco, mas é sempre a mesma história que a gente está contando, né? Que no fundo é a história da gente, né? É o que a gente sabe, o que a gente são as nossas tem para dar, né? As nossas percepções sobre as coisas. Wilson, infelizmente nosso tempo aqui está acabando. Queria agradecer demais a sua participação aqui no Câmara Entrevista. Foi um bate-papo muito gostoso. Afinal, não tem nada melhor do que a gente ficar vendo foto e falando de foto, né? Quando a gente senta com a família também não é assim. Você começa a pegar as fotos, você lembra disso, né? O problema é que quando é em família, às vezes sai um arranca-rabo, né? Fala, você lembra que aquele dia... Você estava com fulana, né? Você me falou tal coisa. Não, mas aqui pelo menos não deu confusão, tá vendo? Aqui falou só fotos premiadas, fotos bonitas. Eu é que agradeço, viu? Porque como eu disse, é um desafio para mim, assim. Para as pessoas, às vezes, passa batido, assim. Fala, foi lá, fez exposição, mas para mim tem até uma carga, assim, de mais tensão, porque... você voltar para o seu lugar, para as suas origens, é sempre mais complicado, né? Você lida com um pessoal que a sua vida e a deles se participaram mutuamente numa outra época, né? Então é muito legal para mim estar vindo a Jaú. Eu fico muito honrado aqui com o convite de estar fazendo a gente está nesse bate-papo, está podendo mostrar o trabalho. Eu quero agradecer publicamente aí ao Fábio Grossi a oportunidade que ele me deu. Na realidade, antes desse trabalho ser qualquer coisa, foi para ele a primeira pessoa que eu mostrei. Então, me lembro que eu mostrei, que ele falou para mim, tal, e ele me pôs em contato com uma diretora do museu em Araraquara, que também acabou passando por lá essa exposição. E ali que eu acho que assim, não foi o resultado daquela conversa que o negócio começou a andar, mas eu tenho certeza que foi daquela energia que nós falamos ali, a coisa parece que começou a tomar rumo. Então foi legal, e eu fico agradecido a ele. Então é uma honra estar trazendo trabalho aqui para o museu, que hoje ele é diretor, é uma honra estar em Jaú. Eu fico assim, felicíssimo com essa entrevista aqui, com esse bate-papo. Sempre que puder a gente está... Aí vamos ver esses próximos trabalhos, esse trabalho de boiadeiro que eu estou querendo fazer. Eu estou indo fazer também um trabalho de pesca, sobre pescadores lá em Santa Catarina, semana que vem. E vamos ver o resultado. Quem sabe uma outra oportunidade a gente vem com outro tipo de material aqui para Jaú. Com certeza, e isso sempre interessa a todos nós, principalmente quando são histórias que tratam do interior, né? A maioria das suas fotos tem relação com esse universo caipira, né? Que tem a ver com a nossa infância. Isso é muito gostoso, né? Muito legal. Essa é a história do meu povo, né? A história da gente mesmo. A história de todos nós. Bom, isso. Wilson, muito obrigada. Nós conversamos então com o Wilson Palaro Júnior, que é fotógrafo,
premiadíssimo em vários prêmios internacionais, várias participações. Se você está vendo essa entrevista, então, até o dia 17 de junho, dá para você ir lá no museu acompanhar essas fotos. Como a entrevista é gravada e fica mais tempo na nossa grade de programação, se não deu tempo de ir lá no museu para ver, você pode acessar nas redes sociais também, procurar lá por Wilson Palaro, você consegue acessar as fotos dele, ver um pouquinho das fotos aqui na entrevista também. E se quiser rever essa entrevista, é só acessar no Face, Câmara Municipal Jaú, ou no YouTube, Câmara Municipal Jaú. Muito obrigada e até a próxima!